já era esperado, né? Para uma diretoria que só vê cifras, cifrões, e não consegue enxergar humanismo, vidas, mesmo quando essas vidas já estão perdidas, consegue continuar enxergando apenas o dinheiro, esperar uma atitude mais humana nesse momento seria difícil. Entenda como é que está acontecendo a confusão entre diretorias de Flamengo e Ferge contra a do Fluminense na questão do Campeonato Carioca. Esse daqui é mais um Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. O vídeo de hoje, o tema é essa confusão entre Flamengo e Ferge versus Fluminense, e aí com os outros clubes do Carioca se alinhando a cada uma das suas posições. Você vai entender melhor isso daqui, deixando o like aqui embaixo e se inscrevendo aqui no canal para dar moral aqui pro Raiz Tricolor, beleza? Vamos falar desse assunto. É um assunto que foi explanado, como diz na gíria, pelo Gilmar Ferreira, na coluna dele no coluna Extracampo. Gilmar Ferreira falou que nos bastidores do Carioca há uma espécie de um fla-flu. Isso já estava meio que na cara nossa já há um certo tempo, assim, desde a votação lá da paralisação do início, né, da pandemia e etc. Mas a informação do Gilmar Ferreira hoje, a respeito de voltar ou não os jogos, há uma divergência entre Flamengo e Fluminense muito mais clara. Há também divergência entre outros clubes, né? Óbvio que tem alguns clubes alinhados mais a voltar o Carioca, outros alinhados a não voltar, e é importante que se diga que o Fluminense não é que ele quer não voltar o Carioca. Teve eu vou usar essa palavra mesmo, mas um idiota, aí até que propagando de que o Fluminense estava querendo não voltar o Carioca para poder ser campeão. Tem que ser idiota para propagar um negócio desse sabendo que tá falando para muitas pessoas. Porque é simples, se ler o regulamento, que é algo que normalmente as pessoas não fazem, apenas os tricolores fazem isso, mas se ler o regulamento aí vai dar pra ver que não tem como declarar o Fluminense campeão, ou o Flamengo campeão, ou o Cabo Friense campeão. Não tem como declarar campeão sem ter os jogos finais. Então tem que ter, e o Fluminense é a favor de ter. É sempre bom deixar isso claro, né? Mas exigir isso também de alguém que fica botando a culpa no Fluminense, e já que a Portuguesa salvou do rebaixamento, também é exigir demais. Mas enfim, então o desejo do Fluminense não é que se acabe o Carioca com o Fluminense campeão. Não é nem que se acabe o Carioca. Talvez o meu desejo como torcedor fosse até esse, de cara, encerra esse Carioca, vamos voltar no Brasileirão mesmo. Mas o desejo do Fluminense é que o Carioca volte, até porque os clubes estão com prejuízo financeiro, ou seja, o Fluminense também quer que o Carioca volte o mais rápido possível, porque voltando o Carioca você volta a ter a renda da televisão, só que o mais rápido possível. E não adianta nada o Fluminense ganhar, valores hipotéticos, 2, 3 milhões de reais por causa das transmissões, né? Ganhou 2 milhões de reais para voltar a transmissão aí jogou contra o Volta Redonda, Macaé, foi pra semifinal, e aí depois toma um processo de um dos jogadores, como tem jogador inclusive do Flamengo, querendo processar o Fluminense, pedindo auxílio médico, né? Tem jogador que tá pedindo até isso, do tempo que passou lesionado, e o Fluminense deu todo o auxílio médico, deu todo o aparato, pagou cirurgia, etc, para esse jogador. Mas enfim, não acontecer de um jogador ser contaminado pelo Covid, sem ter autorização de OMS, sem ter autorização da CBF, por exemplo, esse jogador ter sido obrigado a jogar, ser contaminado, e isso dá um prejuízo financeiro muito maior para o Fluminense num eventual processo, né, por acidente de trabalho, sei lá, alguma coisa assim, enfim, não conheço dos trâmites burocráticos, mas se tem gente preocupada com isso é porque pode realmente dar problema. Então a preocupação do Fluminense é essa. Não adianta correr para ver o dinheiro desesperado, porque normalmente quem olha desesperadamente para o dinheiro, a gente sabe que está disposto a passar por cima de algumas pessoas, né? Do outro lado, o desejo do Flamengo e também da Ferge. Isso que é importante. Segundo a coluna do Gilmar Ferreira, né, do jornalista, é importante dizer que o presidente da Ferge, Rubens Lopes, está aliado ao Rodolfo Landim, do Flamengo. Essa é a informação do Gilmar Ferreira, não sou eu que estou falando isso. É o Gilmar Ferreira, colunista do Extra, que está falando que o Rubens Lopes tem em Rodolfo Landim seu principal aliado. Não sei exatamente qual é o interesse da Ferge em querer voltar o mais rápido possível ao Carioca.
Eu estava ouvindo análises de jornalistas de outros estados, né? As coberturas ainda estão muito regionalizadas, do tipo, a gente está olhando muito para Carioca. Eu não sei como é que tá essa negociação para Campeonato Paulista, para Campeonato Gaúcho e tal, a gente acaba fechando na nossa bolha. E aí eu estava vendo análise de outros estados que também estão fechados na sua bolha, e o Carioca está começando a furar a bolha de outros estados. O Campeonato Carioca tá virando motivo de piada do lado pra fora, e não é só pelos regulamentos malucos, mas também de ser o único campeonato do Brasil com toda essa ânsia de querer voltar o mais rápido possível. É óbvio, tem outros campeonatos também, mas o Carioca acaba sendo muito representativo. O Carioca tá nesse desespero de voltar, e o presidente da FERJ tem no seu principal aliado o presidente do Flamengo, que, vamos lembrar, isso é muito importante de lembrar. No dia 15 de março, o Fluminense enfrentou o Vasco. Na segunda-feira, houve uma reunião para suspender o Carioca, como que ia fazer. E o presidente do Flamengo foi um dos líderes a querer que se jogasse logo as últimas 2 rodadas. E a gente já viu que a situação na época estava complicadíssima já. Na semana seguinte já tinha jogador ou familiar de jogador já com suspeita e etc. Até do próprio Flamengo, inclusive. E o presidente do Flamengo queria que se jogasse as últimas 2 rodadas na semana seguinte. Bem, foi voto vencido, já queria naquela época colocar a vida dos jogadores em risco e agora continua fazendo pressão para que se volte o mais rápido possível os jogos. Quais são os motivos disso, do presidente do Flamengo estar desesperado? Eu não sei. Isso aí fica para uns canais sérios do Flamengo analisarem por que o Flamengo está tão desesperado para querer voltar ao jogo. O Fluminense, financeiramente, obviamente não está 100%, não está bem das pernas. Porém, tem conseguido vitórias, atitudes vitoriosas, né, para conseguir reduzir. Hoje, por exemplo, dá para dizer que o Fluminense está praticamente em dia com os salários, mesmo com a questão da pandemia. Por quê? Porque os salários de março vão ser pagos 85%, esse 85% do valor, e esse valor foi parcelado com o elenco até o final do ano. Não sei exatamente se até o final do ano, mas foi parcelado ao longo do ano. Então, o salário de março, em teoria, está equalizado. Uma dívida equalizada não significa que ela foi paga, significa que ela está em dia. Então o salário de março não existe mais. Abril, os jogadores são de férias, só vão receber essas férias no final de maio, conforme combinado com eles. E só falta para poder fechar e estar 100% em dia os 60% dos salários de fevereiro. Ou seja, é 60% de uma folha salarial que já foi paga aos funcionários que recebem menos de R$5.000. O presidente falou que está trabalhando para poder, até o final dessa semana, início de semana que vem, tentar pagar esses outros 60%, e aí o Fluminense ficará em dia com os salários. Então, o Fluminense, apesar de estar com problemas com Sornosa e Orejuela lá, a dívida com o Del Valle, atrasar o pagamento, ter que renegociar com o Racing do Uruguai e com o Sporting Cristal por causa de Michel Araújo e Fernando Pacheco, tá tentando negociar essas coisas, tem conseguido resolver os seus problemas financeiros. Por que o Flamengo tá desesperado desse jeito para voltar ao Carioca? É desejo? É porque a torcida do Flamengo tá doida para ver o futebol? Amigo, a do Manchester United também tá. E o futebol não vai voltar amanhã na Inglaterra. Tem alguma coisa que a gente não sabe exatamente o que é. E um fato é, há 2 polaridades, uma querendo defender que seja autorizado o retorno por todos os órgãos de saúde para evitar problemas futuros, problemas financeiros no futuro também, e claro, resguardar a vida dos jogadores e dos familiares. E existe um outro lado que só pensa no dinheiro. Acho que é até melhor inverter, né? Porque o outro lado que só tem pensado no dinheiro e no desejo de voltar logo para poder ganhar dinheiro da Globo. Aí volta o futebol, um jogador tem problema, sai de lá depois, bota na justiça e perde o dinheiro que lutou tanto para voltar. Enfim, né? O que esperar de pessoas que ainda continuam ignorando vidas e lutando por dinheiro? Fato é, o Fluminense hoje tá desse lado. Não sabemos ainda, o Gilmar Ferreira não delimitou ali quais foram os clubes que estão de um lado ou de outro desse Fla-Flu. Um fato é que não é também esse negócio de que o Fluminense está sozinho. O Fluminense foi o único que está se opondo mais veementemente. Porém, numa votação que teve de se ampliar as férias até o dia 30, o Fluminense propôs isso e saiu vitorioso. Ou seja, mais pessoas votaram, mais clubes votaram para se ampliar as férias até o dia 30, dar mais 10 dias de férias, porque o que isso implica? Que o futebol não volta dia 1º de maio com férias até dia 30, tem que ter um período ali de treinamento. Então, mais 10 dias significa pelo menos mais uns 15 dias aí para frente em relação ao cronograma de volta do futebol. Ou seja, tem muitos clubes também já do lado das vidas, né? E a gente espera se desenrolar dessa situação, torcendo para que
assim, cheguem-se a uma conclusão que seja boa para os jogadores. Afinal de contas, jogadores são como eu e você. Os jogadores querem jogar bola, eles querem fazer as atividades, mas eles não querem botar os familiares deles em risco. Isso é simples. Saudações tricolores e até a próxima. Valeu!